Olá, boa tarde. É um prazer recebê-los dessa tarde em mais um programa de debates da TV Decision. Nessa oportunidade, temos o privilégio de receber dois especialistas aqui no nosso estúdio para discutir um tema que, de certa forma, monopolizou essa semana vários especialistas, a sociedade, o mundo corporativo, que é um novo aplicativo que promete o anonimato nas redes sociais. Mas o que é esse aplicativo? Outros aplicativos já surgiram com essa promessa. Por que o Secret ganhou essa relevância? O que tem, na verdade, por trás dessa tendência? Para onde nós caminhamos nessa questão hoje do compartilhamento das redes sociais? Privacidade versus anonimato. O que na verdade, tem de risco em todo esse modelo? Somos nós envolvidos, os adolescentes, as crianças, os profissionais dentro das suas empresas. Então, vamos entender um pouco como é que, na verdade, a gente vai considerar o Secret só uma referência para analisar de verdade o que está acontecendo de novo, né? O que tem de novo nesse fenômeno e como que isso pode repercutir e avançar em questões importantes, como o marco civil e outros aspectos que nós estamos discutindo aqui no país. Para passar essa tarde discutindo esse tema conosco, como eu falei, é um privilégio receber aqui a presença de dois especialistas. Obrigada, Mariano e Coriolano, por estarem aqui. Vou apresentá-los a vocês. O José Mariano é ex-delegado da Delegacia de Crimes Eletrônicos de São Paulo e especialista em investigação de crimes cibernéticos. Não é isso, Mariano? E o Coriolano Camargo é presidente da Comissão de Direito Eletrônico da OAB, também já acompanha há bastante tempo todos esses fenômenos, as questões de direito eletrônico. Então, vamos discutir um pouquinho os impactos aí do Secret e de tudo que tem relacionado a esse tema. Vamos falar um pouquinho do Secret. Na verdade, esse aplicativo foi lançado em maio. Já tem um tempinho que ele está aí, né, nas redes sociais. E ele foi lançado por dois ex-funcionários do Google, na Califórnia, mas ele tornou-se popular agora em função dos efeitos sobre as pessoas que estão se sentindo ofendidas. Na verdade, o programa promete o compartilhamento, a postagem de opiniões e segredos, né, no anonimato. E o efeito disso hoje sobre as pessoas, sobre as empresas, sobre os jovens, é bastante complexo. Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes se sentem ofendidas, não tem como, num primeiro momento, detectar, né, de onde estão partindo essas ofensas, e enquanto tudo isso está sendo avaliado, tem um efeito moral e psicológico que realmente tem gerado uma polêmica. E vamos ouvir os especialistas para entender um pouquinho, primeiro, o que é de verdade esse fenômeno. Mariana, eu vou começar com você, que está acompanhando, e, né, à frente você esteve, né, de investigações na própria polícia, né? O que tem de novo nessa questão do Secret? O que mudou? Porque a gente já acompanhou, e você deve acompanhar, muitos casos de pessoas que são, né, ofendidas, enfim, que muitas vezes se sentem, de certa forma, discriminadas nesses ambientes. Mas o que muda um pouco com um aplicativo que promete o anonimato nesse tipo de comentário, né, enfim, postagem? O que eu posso dizer, antes gostaria de cumprimentar meu querido amigo Coriolano, que prazer estar aqui com você, e ao mesmo tempo elogiar a iniciativa da conteúdo editorial, principalmente do Decision Reporter. Fantástica essa iniciativa. Quiçá outros temas de grande importância para o meio de TI também viesse até essa discussão. E, respondendo a sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte: o que existe é uma roupagem nova para uma coisa antiga, anonimato na internet. Aquilo que as pessoas não têm coragem de fazer, e quando eu falo não tem coragem, eu estou falando realmente no sentido amplo da palavra, em público, ele simplesmente vai e tenta fazer na área privada. E isso ganhou esse destaque todo em função do quê? Hiperexposição pela mídia. É aquela história, estão falando tanto disso, então deixa eu ir lá dar uma olhadinha para ver se é tudo isso, se tem alguma coisa a mais ou a menos do que estão dizendo. Até
Eu brinco que se amanhã ou depois, por alguma razão vir a ser condenada a utilização desse tipo de aplicativo, decidir-se pela mídia em geral não se falar, vai virar uma brincadeira de Harry Potter, né? Vai parecer o Voldemort, cujo nome não deve ser pronunciado. Aí gera o quê? O interesse das pessoas, Graça. Então, evidentemente, o que eu vejo é que prevalece a ideia fixa dos usuários de internet, principalmente do usuário de internet Brasil, de que o anonimato na internet é efetivo. Coriolano, o que você tem? Você concorda com o Mariano? Você acha que tem um fator aí de exposição da mídia sobre isso? Ou, na verdade, a gente está diante aí de um novo fenômeno aí nas redes sociais? Mais um. Graça, obrigado pelo convite. Eu queria cumprimentar meu querido amigo, professor Mariano, grande especialista nesta área. Sobre o plano jurídico-filosófico, o direito ao esquecimento, o direito de ser deixado em paz, é permitido anonimato, né? Aquele escritor, aquele poeta, aquela pessoa que não quer se expor, trouxe algo bom para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele quer que a sua vida privada esteja reservada. Então eu vejo que nesse momento, apesar de vozes contrárias, a Constituição garante o anonimato, a proteção, como um reflexo do direito à dignidade da pessoa humana. Eu vejo hoje que existe uma curiosidade muito grande por parte das pessoas em ingressar nesse aplicativo. Isso tem gerado um certo frenesi no coração, no espírito jovem. Como bem disse o Mariano, eu concordo que a pessoa, o ser humano, ele tem essa vontade de, muitas vezes, fazer uma crítica mais contundente, mas lhe falta coragem para mostrar a cara ao público, para dizer, olha, realmente sou eu que estou postando, sou eu que estou dizendo. A Constituição Federal ela traz um equilíbrio muito interessante, e nem sempre respeitado, para a sociedade da informação. O direito à livre informação, a manifestação do pensamento, ela encontra um ponto de equilíbrio na proteção da dignidade da pessoa humana e do homem. Então eu vejo que esse aplicativo ele está contribuindo para uma desinformação, uma deterioração cultural do nosso jovem. A proposta da ementa do aplicativo ela é até interessante, que você possa desvendar pensamentos profundos, diz o aplicativo, que as pessoas possam manifestar os seus segredos da alma mais profundos, só que, na verdade, isso não é isso que acontece, não são esses segredos profundos que são revelados, mas sim a intimidade de terceiros. Não é? Então, eu vejo que o Estado brasileiro deve proibir a utilização desse aplicativo, que deve ser seguido. Para nós encontrarmos esse patamar para o anonimato, nós devemos trazer frutos para a sociedade, frutos bons, e não essa desinformação e essa carga que vem denegrir a dignidade do homem, do cidadão, da criança, da dona de casa e do pai de família. É assim que eu penso. Tá, essa sua posição em relação à proibição, a gente pode até avançar um pouquinho, mas eu ainda queria voltar sobre a criação. Você comentou das boas intenções, né? Os próprios fundadores do site dizem que ele surgiu exatamente com boas intenções, como um lugar seguro para que, em segredo, amigos pudessem dividir emoções e apoiar uns aos outros. Existe, tirando um pouco, né, essa questão que a gente já vai tratar, da necessidade realmente das pessoas aproveitarem o anonimato para, de certa forma, denegrir, fazer um comentário. Vocês acreditam que, se não tivesse esse caminho, até se poderia considerar que seria uma ferramenta para, no anonimato, você poder realmente se posicionar? Vou usar um exemplo, uma pesquisa, e isso já foi comentado. Você precisa fazer uma pesquisa de opinião, e muitas vezes nessa pesquisa de opinião, o que se garante? Olha, o anonimato será preservado, mas eu queria que você realmente desse a sua opinião sincera. Então, em alguns casos, o fato de você ter um espaço para dar uma opinião sincera, sem que isso represente ou não permita, né, que você, de certa forma, se posicione, poderia ser uma ferramenta. Em que situação vocês acham que uma ferramenta como essa poderia auxiliar? Graça, iniciando essa discussão,
eu acho que existe uma certa coerência no que o meu querido amigo Coriolano colocou, no que diz respeito à questão que já foi há algum tempo discutida dentro da Europa, quanto às decisões contra o Google com relação ao direito ao esquecimento. Mas veja, o direito ao esquecimento, na minha opinião, Coriolano, não estaria muito mais relacionado à questão de você promover ações regulando o direito ao esquecimento, evitando que ações desrespeitem esse direito, do que, nesse caso em concreto, que, no final das contas, o que está se buscando é mais para o lado omitivo. Eu acho que existe um contraste dentro disso, numa análise filosófica, que precisa, obrigatoriamente, a gente pensar. O que eu vejo, Graça, respondendo especificamente essa questão que você está propondo, é a seguinte, é meio que a edição virtual de um divã, de um psicólogo, onde você senta e fala tudo o que você acha que você tem que falar, sem uma censura, sem medo do que a sua real opinião, seja boa, ela possa trazer. A proposta do Secret, nesse sentido, é de se tornar um verdadeiro psicólogo que todo mundo pega, senta lá no divã e comece a falar aquilo que vai no fundo da sua alma. Só que estabelecer essa relação de você abrir aquilo que está no seu interior, mas de uma forma tão pública quanto o Secret permite, no final das contas, não tem a vantagem do divã do psicólogo. Não se torna um divã, vamos dizer, um divã digital, um divã eletrônico. Então há uma distorção na aplicação. Isso. Então, na opinião de vocês, é muito difícil você, de certa forma, oferecer uma possibilidade como essa numa ferramenta de compartilhamento. Quer dizer, não é o local adequado. Você até citou o exemplo do divã, seria muito mais fácil o divã. Então, na verdade, realmente não é a ferramenta adequada para você, de certa forma, criar um espaço de compartilhamento anônimo. Se fosse dentro dessa proposta de pesquisa, de formação da opinião pública, eu acho bem interessante que a pessoa possa estar anônima. Sem dúvida, o direito do esquecimento está relacionado muito mais a, como disse o querido professor Mariano, no sentido de você ser deixado em paz em relação aos acontecimentos pretéritos da sua vida que você não gostaria de ver revelado no presente. Eu acho que o cidadão brasileiro, as crianças, o jovem, não está preparado para a utilização desse aplicativo, lhe dá uma falsa sensação de liberdade. Já existem outros aplicativos que revelam a identidade daqueles que estão utilizando o Secret. Cabe agora uma pesquisa por parte dos especialistas identificar se há um rompimento do código-fonte, rompimento de direitos autorais, se não se está fazendo se essas pessoas que estão utilizando esse outro aplicativo não estão fazendo uma investigação privada indevida, qual o alcance. Muitas vezes você está aqui numa sala, você ouve um microfone, alguém está falando mal, você não sabe de onde vem o som. Através de um equipamento, de repente você descobre de que ponto daquela rua está vindo aquele som, e a partir daquele ponto você descobre quem foi que está denegrindo a sua imagem. Será que é ilícito eu descobrir, né, até que ponto é ilícito eu descobrir quem está falando mal da minha pessoa e por quê? Né? Então, acho que fica um alerta, sabe? Eu acho que temos que pensar muito, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Então, na opinião de vocês, quer dizer, por mais que o programa, o aplicativo, enfim, tenha sido desenvolvido com boas intenções, essa aplicação benéfica, ela é muito difícil de ser, de certa forma, regulada ou regulamentada. Quer dizer, o caso de uma pesquisa, de uma empresa que queira usar isso internamente, até para saber a opinião de um determinado grupo sobre algo e manter o anonimato desse grupo, quer dizer, é uma ferramenta que, ao permitir isso, de certa forma, você não tem muito como controlar que tipo de uso você vai, na verdade,
aplicar a uma ferramenta como essa. Seria mais ou menos isso? Eu acho, Graça, que isso revela um certo modismo, porque quando você fala de internet e qualquer coisa na internet que revele a possibilidade do anonimato, sempre vai ter uma utilização por alguns de uma maneira distorcida. É fato. Não precisa do secret para você pegar e afetar a privacidade, expor ideias, porque você está cheio de serviços dentro da internet que se propõem ao envio de e-mails para algumas pessoas, de maneira que o seu anonimato está garantido, pretensamente. O que as pessoas precisam entender de uma maneira bem clara é que não há na internet, e não faz parte do que é a internet mundial, a garantia do anonimato. Quando você fala de internet, você está falando obrigatoriamente de protocolo de comunicação TCP/IP. Na essência do TCP/IP, você tem o quê? A identificação do usuário. Então, é da própria essência da internet a identificação. As pessoas, em muitas situações, se veem contrárias a isso. Não, eu não quero me identificar, eu quero me expressar de uma maneira até mesmo inconsequente, sem que eu possa sofrer qualquer tipo de sanção legal com relação a isso. Não há que se esquecer que, primeiro, o anonimato dentro do ordenamento legal brasileiro é condenável. Os tribunais, exemplo, o Supremo Tribunal Federal, entende que denúncias anônimas, por exemplo, não devem ser levadas em consideração. Pode até ser uma denúncia verdadeira sobre uma prática criminosa, mas se é anônima, infelizmente não tem que ser levada em consideração. E, em segundo lugar, isso revela também, toda essa discussão do secret, na minha opinião, revela aquela questão de que serviços lançados fora do país, eles efetivamente, eles não devem se amoldar à nossa legislação e somente ter o seu uso permitido se respeitam efetivamente a legislação brasileira? Isso tem que ser discutido. Não é simplesmente importar um modismo de fora para que a gente deixe liberado como qualquer coisa. Então, a reflexão que tem que ser feita é essa. Sobre esse aspecto é interessante você falar, Mariano, porque a empresa não tem sede no Brasil, né? Pelo Marco Civil, uma empresa estrangeira que colete dados, né, trate dados de brasileiros, ela deve respeitar as regras e leis locais. Isso seria aí uma forma de alguma maneira, você falou até em proibição, né? De ter um respaldo para proibir, eventualmente, ou comprometer um pouco essa empresa em relação ao uso de um aplicativo desse no Brasil? A partir do momento que há uma desordem pública, há uma instabilidade jurídica, a partir do momento que esse aplicativo está sendo usado para espalhar um certo caos eletrônico nas redes sociais, eu vejo que devem ser criadas regras para coibir o seu anonimato, em função desse mau uso em massa. E tudo isso representa, digamos assim, novidades, avanços da era da sociedade da informação e da tecnologia. Diante de novas realidades, temos que ter novas decisões, né, dos nossos tribunais. Já existem, inclusive, ações para remover o aplicativo, já existem, né, do ações. Google Play, do Apple Store. Mas vou colocar um pouquinho de pimenta. Proibir, não permitir que se consiga baixar esses aplicativos nesses ambientes. Isso é uma garantia de que ele não vai ser efetivamente utilizado? Eu já vou... O Mariano já se movimentou ali. Como é que você vê isso? Porque essa proibição, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Quer dizer, apesar de ter eventualmente o respaldo, mas se vai ser algo efetivo no mundo da tecnologia, né? Graça, o que é efetivo são as cartilhas sobre o uso seguro da internet para toda a família, é a educação digital, são as campanhas de conscientização. A OAB São Paulo possui uma cartilha, que inclusive ganhou o prêmio Security Leaders em 2011. Tivemos a honra de receber de suas mãos o prêmio, porque foi uma cartilha que
trouxe um efeito positivo para a sociedade brasileira. Estamos reeditando essa cartilha, estamos com mais 2 cartilhas em andamento. Nós acreditamos, mais do que proibir, educar, conscientizar. Apenas através de uma política em massa voltada à educação da família, educação dos pais, dos educadores, dos agentes policiais, das forças de segurança, para que interajam com os jovens, para que interajam com os criadores desses softwares, será possível uma melhor educação digital das nossas crianças. E somos totalmente favoráveis à implementação da educação digital na escola, no 1º, 2º grau, no colegial, e como disciplina obrigatória nas faculdades, em todos os cursos. Porque só assim, com essa campanha em massa, é que poderemos conquistar um espaço cibernético mais seguro e sustentável para nós e para as futuras gerações. O que acontece? Quando um boato é espalhado, isso já aconteceu, inclusive, em corporações, o boato não se prolifera, porque ninguém acredita. Quando uma mentira é contada, essa mentira passa a não ser proliferada, ela passa a ser examinada, a ser deixada de lado. Então, todos esses insultos, a partir do momento que eles não dão ibope, a partir do momento que eles não prosperam, nasce a educação digital, nasce essa onda digital voltada ao respeito da pessoa. O que você acha? Nessa questão da proibição, de não permitir baixar os aplicativos. Pedindo vênia ao meu querido amigo Coriolano, eu tenho alguns temores com relação à mentira, porque é bem quase que um dito popular o seguinte: uma mentira repetida à exaustão, em dado instante, corre o risco de se tornar uma verdade. E é aí que mora o grande perigo. Eu acho que você pura e simplesmente pegar e falar, como existem iniciativas de ações judiciais nesse momento, nesse sentido, que o aplicativo não possa mais ser baixado da Apple Store. E daí? Hoje, existe muita reserva de conteúdo por políticas internas da Apple que não permite que conteúdo destinado ao público americano chegue, por exemplo, aqui ao Brasil. Eu nunca vi isso impedir de nada, porque eu simplesmente crio uma conta fake lá nos Estados Unidos, dou o meu jeitinho. Alguns chegavam ao extremo, porque você precisa indicar um endereço, etc. e tal, de usar endereços de McDonald's nos Estados Unidos para poder criar a sua conta na Apple Store. E aí o que acontecia? Conseguia ter acesso a todo o conteúdo norte-americano da Apple Store. Ou seja, o povo, quando quer, arruma os meios necessários para conseguir. E não vai ser isso, esse tipo de iniciativa que vai impedir. Então nós vamos fazer o seguinte: está proibido o acesso a esse site. Vai ser a reedição de novo de algo que já aconteceu no passado, quando uma decisão judicial bloqueou o acesso brasileiro ao YouTube. E virou uma comoção nacional, uma revolta nacional, porque ninguém podia acessar o YouTube. Será que nós não conseguimos aprender com as experiências passadas? O que a gente tem nesse ponto, eu concordo em gênero, número e grau com o que o Dr. Coriolano está falando, é uma questão de falta de educação digital. É aquela vontade pura e deliberada de delinquir, porque eu vou usar uma ferramenta que até pode ter um viés, vamos dizer assim, filosófico adequado, quer atender um desejo das pessoas, mas que está sendo utilizada de uma forma absolutamente leviana. E se volta para quê? Para a prática mentirosa, para sacar contra a honra das pessoas. É justificável isso? Eu não acho que seja justificável. Então, na opinião de vocês, principalmente o que você está colocando, Mariana, quer dizer, os mecanismos de proibição, mesmo se a gente levar em conta essa questão do marco civil, não são suficientes para garantir que o programa não seja utilizado e não se popularize, na verdade. Como eu disse, eu acho que o termo mais adequado são medidas inócuas. O que eu vejo, Graça, quando você promete o oculto, aparece um outro aplicativo que revela. Quando você proíbe, como bem disse o professor Mariano, se cria um mecanismo para que seja rompido essa barreira, para que a pessoa crie um subterfúgio e possa baixar. Então, voltamos àquele diálogo lá atrás, que a tecnologia é uma queda de braço. Você cria uma solução, cria um problema. Cria uma solução
e se cria um problema, e somos unânimes nesse aspecto, de que só a educação vai poder trazer um pouco mais de paz para o nosso mundo digital. E concordo com o Mariano quando ele diz que uma mentira, muitas vezes contada, muitas vezes, ela causa um temor muito grande para a sociedade e um abalo às famílias, às empresas. É muito chato, ouso dizer, essa boataria indevida que se faz, principalmente agora em época de eleição, né, em relação a alguns candidatos. Temos que tomar muito cuidado. Exatamente sobre esse ponto, né, a questão da educação digital é importante, a gente pode voltar, mas eu ainda queria explorar um pouquinho os efeitos dessa mentira popularizada que, com o tempo, ela pode ser considerada uma verdade. Eu queria que vocês avaliassem um pouquinho, primeiro, o efeito de uma mentira como essa, seja sobre um adulto, um profissional que esteja numa empresa ou mesmo dentro da sociedade, de um grupo de amigos, enfim, mas principalmente dos jovens, né? Das crianças, inclusive, porque hoje todas elas estão utilizando o dispositivo. Quer dizer, o tempo que se leva para reagir a algo e até tentar, de alguma maneira, ou proibir, ou envolver até advogados, a polícia, dependendo do caso, durante esse tempo, o efeito ele pode ser muito danoso. A gente já ouviu casos de jovens que queriam até se suicidar diante, né, de uma propaganda, né, ou de uma informação mentirosa sobre ele. Quer dizer, existe um tempo entre a reação, né, que pode, de certa forma, até mostrar, olha, isso está sendo feito assim, né, e, de certa forma, isso não é uma verdade, mas qual o efeito durante esse tempo que isso pode ter? E eu queria que vocês comentassem isso e também quais são os mecanismos, na visão de vocês, alguém que se sente ofendido, porque até a gente está discutindo aqui, mas o programa está aí, o aplicativo está sendo baixado e os casos estão acontecendo. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse tempo da reação e quais são os mecanismos de reação no caso de alguém se sentir ofendido nesse momento com algo desse tipo, né? Essa questão que você está levantando, eu acredito que o Coriolano também deve compartilhar esse pensamento, me causa uma preocupação muito grande. Por quê? Porque as pessoas que eventualmente se sentirem ofendidas por comentários, por fofocas e mentiras que são espalhadas dentro do Secret, eles obviamente vão querer algum tipo de providência e, obviamente, essa providência vai ser solicitada ao Estado. E aí é que vem a pergunta que eu acho relevante e principal. O Estado está preparado para que você possa realmente atender essas demandas de uma maneira adequada? E aí eu olho e vejo muito a questão de que, será que o Estado está preparado quanto à investigação, à identificação dos infratores na lei pelos meios eletrônicos? Eu temo que não. Eu temo que não. Infelizmente, a legislação não é favorável. Tudo que você está falando em propagação de mentiras, na maior parte das vezes, elas vão estar incidindo em infrações que vão ser consideradas crimes contra a honra, cuja apuração é de iniciativa privada e um eventual processo judicial também é de natureza privada, e isso vai demandar tempo e esforço muito grande até para que você possa realmente obter o efeito que você espera que aconteça com uma eventual condenação judicial. E o que você disse, Graça, é absolutamente certo e verdade. Em se tratando de um meio de comunicação como a internet, o tempo joga contra. Não há tempo, às vezes, para você quebrar o efeito nocivo que uma informação mentirosa pode trazer para a vida de uma pessoa. Só para ilustrar de uma maneira rápida. Eu tive um caso de investigação de um executivo de uma grande multinacional aqui no Brasil, que, de repente, se viu acusado em toda a internet brasileira de ser um pedófilo. E uma pessoa da mais ilibada e íntegra conduta que você possa imaginar. É óbvio que qualquer um que o conhecia diria, dou risada, não tem, é mentira. Mas isso começou a se propagar com uma velocidade tão grande na internet que foi bater lá na matriz dele em outro país, em outro continente. E aí, como você combate isso? Como você dá um tempo de resposta que seja adequado à ansiedade da pessoa? Não preciso dizer, destrói uma carreira, destrói uma vida. O que você disse, você exemplificou essa questão de tentativa de suicídio, eu já vi caso real.
de eu estar ali investigando, apurando, tentando dar uma resposta rápida e a pessoa está tentando o suicídio porque entende que não era satisfatório. Me preocupa. Coriolano, também está se falando muito que o Cicred pode favorecer ainda mais os casos de cyberbullying, por exemplo, principalmente em escolas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tempo de reação, que o próprio Mariano já disse que realmente ele é um tempo um pouco difícil de ser mensurado, porque envolve iniciativas privadas, né, contratação. Queria que você falasse um pouquinho sobre os efeitos e quais os caminhos, na sua opinião, que uma pessoa pode tomar diante de uma situação como essa. Quer dizer, o anonimato, ele existe em termos, é possível se descobrir de onde partiu. A questão aí é como e o tempo que vai se levar para fazer isso, né? Sem dúvida. O cyberbullying, ele pode ser definido no mundo digital como dores, angústias e aflições que atingem a nossa esfera íntima e valorativa e trazem para a sociedade uma repercussão relevante. A partir dessa definição, desse tripé, veja como é doloroso. Dores, angústias e aflições que atingem a nossa esfera íntima e valorativa. A intenção do agressor não é simplesmente divulgar uma foto, não é simplesmente divulgar uma notícia. O agressor, ele tem a intenção clara, muitas vezes, de atingir fisicamente aquela pessoa. E tem se escrito muito agora sobre morte virtual. Essa notícia ela vem à tona, o que a pessoa faz? Ela se desliga das redes sociais, porque ela não consegue mais. Ela fica anônima, o máximo possível. Ela se recolhe. Ela busca o tratamento psicológico, tem que buscar uma cura. Só quem já passou por um tratamento psicológico sabe o que eu estou falando, que é a cura da sua área psicológica, para que você consiga novamente trabalhar, você consiga comer adequadamente, né? Então, como bem disse o professor Mariano, os crimes contra a honra, a retirada desse conteúdo tem que ser online também, tem que ser pela via administrativa, eu defendo, e não apenas pela via judicial. Então, você falando do tempo, nós não temos um tempo adequado de resposta hoje, isso é muito ruim para a sociedade brasileira, que se diga. O Marco Civil inverteu a polaridade constitucional ao colocar a liberdade de expressão, de certa forma, acima do princípio da dignidade da pessoa humana. O Marco Civil carece de consonância constitucional nesse aspecto. É bom que se diga. A ordem constitucional é aquela primeira estabelecida e não essa nova ordem, essa suposta ordem constitucional que o Marco Civil quer, de certa forma, trazer para a sociedade. O que vale é a liberdade de expressão? Não. O que vale é a liberdade de expressão conjugada com a dignidade da pessoa humana do artigo 1º da Constituição Federal, pedra fundamental do Estado democrático de direito. O Marco Civil trouxe o avanço para a vingança sexual. A foto foi divulgada, a foto íntima, ela tem que ser removida pela via administrativa. O que importa dizer é que, muitas vezes, a ofensa à honra ela é tão dura, ela é tão maldosa, ela é tão caluniosa, que, como disse o professor Mariano, destrói uma vida por um prazo muito grande. E essa pessoa, muitas vezes, não consegue se recuperar mais. Nós temos que abominar essa prática, dessa boataria criminosa que deteriora a honra de corporações, de grandes executivos, de famílias, de filhos que são lesados constantemente por essa opinião pública desenfreada. O primeiro passo, no caso de uma pessoa se sentir ofendida, é procurar a polícia, Mariano? Graça, eu vou trazer uma situação que é curiosa, né? O Brasil, ele tem uma dificuldade muito grande quanto ao acesso à justiça. E isso levou o brasileiro, no decorrer dos anos, a ter determinados hábitos. O hábito do brasileiro é o seguinte: se eu tenho problemas, eu procuro duas instituições. A primeira instituição, eu tenho um problema médico, eu vou no pronto-socorro, no ambulatório, no serviço médico público mais próximo que eu tenho. Se o problema não é médico, eu procuro a delegacia mais próxima que eu tenho. Não importa a natureza do problema. Então, evidentemente,
é da cultura do brasileiro, procurar solucionar os seus problemas dentro da delegacia. E, nesse aspecto, eu gostaria de destacar, vou puxar um pouquinho a sardinha para a minha instituição, o papel exercido pelos delegados de polícia dentro do Brasil no aspecto de promover o aconselhamento jurídico e, consequentemente, a aplicação da justiça, algo que nem sempre é reconhecido pelo Estado. Mas, com relação a isso, invariavelmente as pessoas vão procurar a delegacia de polícia. E é aí que entra algumas artimanhas legais que vão fazer com que a pessoa saia insatisfeita e ainda xingando o delegado e a polícia. O que é? Olha, vamos registrar o seu boletim de ocorrência. Perfeitamente, a pessoa sai com um papel embaixo do braço que não vai resolver nada. Por quê? Lei, ação penal privada. Então, o que se precisam são aperfeiçoamento das leis para que possam existir ferramentas que permitam que essa satisfação das pessoas, elas tomem forma, se materializem de uma maneira mais rápida. E aí, Coriolano, estou plenamente de acordo com você que a via administrativa é muito necessária, a qual pode se utilizar por um trabalho bem realizado, uma avaliação jurídica pelo delegado de polícia, que se encarrega de acionar a via administrativa para que traga uma satisfação imediata e evite o prolongamento do sofrimento. O momento atual, respondendo o que você perguntou, Graça, é esse. Vai se procurar uma delegacia, vai se receber a assistência jurídica de um profissional que é um delegado de polícia, mas, no entanto, quanto à efetividade das medidas, infelizmente foge da alçada e principalmente da atribuição desse tipo de profissional. Necessitamos de leis específicas de natureza processual penal que deem mais efetividade à proteção das pessoas. Graça, se me permite, o advogado, o delegado, às vezes é o primeiro juiz da causa, como bem disse o professor Mariano. Eu estou vendo a ofensa, ela é flagrante. Eu como advogado, eu posso peticionar administrativamente e exigir, porque o advogado não peticiona, o advogado, nesse caso, ele exige a retirada imediata do conteúdo e, com força, numa nova legislação já modificada do Marco Civil, os provedores, as redes sociais são obrigadas a retirar imediatamente, devolvendo, trazendo até para o advogado a responsabilidade profissional, porque se ele requereu indevidamente, ele também vai responder com o ônus e a carga do seu estatuto da advocacia. Eu sou a favor também da figura do delegado conciliador, que é um movimento da DEPOL, da Associação dos Delegados de Polícia Nacional, né? De que o delegado, muitas vezes, ele pode fazer a conciliação, em determinados casos, dentro da delegacia, com a presença dos advogados. Resolução alternativa de conflitos, Graça, precisamos muito disso, urgente. E precisamos de tribunais arbitrais, digitais, para resolver, para retirada imediata desses conteúdos. Precisamos deixar de judicializar todos os problemas brasileiros. Temos que ser ágeis e recorrer à via administrativa sempre. Temos aqui a contribuição e várias perguntas estão sendo enviadas por vocês que estão nos acompanhando. Eu vou trazer uma delas, que é da Marina Martins. Obrigada, Marina, por enviar a sua pergunta. A Marina, ela aborda, na verdade, um outro aspecto da questão. A gente está falando muito sobre os efeitos do secret e dessa tendência, desse fenômeno, na sociedade como um todo. E a Marina, ela exatamente destaca a questão do mundo corporativo, que também está dentro desse contexto. Como vocês enxergam o impacto do secret no ambiente de trabalho, principalmente entre funcionários? As políticas internas das empresas podem inibir o uso desse aplicativo nas empresas? Isso tem respaldo diante das políticas de segurança de informação que as empresas adotam? O que vocês acham sobre isso? O que eu poderia dizer, Graça, respondendo, e também obrigado pela oportunidade, Marina, da gente estar podendo discutir, que eu acho muito relevante o que você está colocando. Eu acho que é extremamente interessante a gente fazer essa discussão e a extensão dos efeitos de um aplicativo como o Secret no ambiente corporativo. E o que eu posso dizer, em poucas palavras, é o seguinte: o efeito do Secret no ambiente corporativo é perverso. Porque ele, invariavelmente, dada aquela situação de você pegar, repetir reiteradamente uma mentira, em dado instante vai colocar em dúvida a credibilidade,
a reputação de uma determinada pessoa e, invariavelmente, pelo poder que é dado a um determinado empresário, ele fala, olha, na dúvida, quer saber de uma coisa? Demite. Manda o cara embora, paga todos os direitos dele, mas demite. E estanca uma carreira que poderia ser muito promissora por um boato que, como eu disse, perverso, maldoso. Então, eu temo muito pelo que possa se acontecer com a utilização desse tipo de recurso. Por quê? Porque dentro do ambiente corporativo é aquela história, né? A corda vai arrebentar do lado do mais fraco. E aqueles mal intencionados podem usar isso como uma ferramenta que vai promover uma série de injustiças lá dentro. Agora, com relação a proibições dentro da empresa, é óbvio que a empresa tem o poder de disciplinar o recurso do uso da tecnologia. Acho que o Coriolano tem condições de falar muito, até melhor do que eu, as decisões dos tribunais que julgam as causas trabalhistas, que estabelecem que a empresa, ela disciplina, ela gera a lei que tem que ser obedecida para os seus funcionários. É óbvio, desde que a regra seja clara e pública. Mas isso, na minha opinião, vai levar à criação de redes que estão às bordas da empresa. A empresa não vai poder interferir nas redes da qual faz parte os seus funcionários que não estão dentro daquele ambiente, mas que circulam informações relacionadas ao ambiente de trabalho. Isso é preocupante. Coriolano, eu gostaria que você comentasse a questão da Marina, mas vou acrescentar mais uma contribuição do Tiago. Não existe anonimato na vida das pessoas, isso é fato, diz o Tiago. No cotidiano de uma empresa, podemos dizer que também não existe anonimato? Tiago de Oliveira Silva, de São Paulo, que mandou essa questão, também abordando o aspecto empresarial, né, corporativo. Marina e Tiago, um abraço, obrigado pela pergunta. Graça, eu me lembrei de um artigo que eu escrevi para o ambiente corporativo que chama-se Eu Odeio Meu Chefe. As empresas multinacionais brasileiras e nacionais estão importando manuais de procedimentos técnicos para a contratação de colaboradores em diversas áreas. E lá eles avaliam o funcionário, o candidato, pelas redes sociais e elencam algumas palavras-chave que o profissional nunca pode ter dito, ou comportamentos não recomendáveis, e esses comportamentos implicam numa dinâmica de grupo em pontos negativos e leva à não contratação. Palavras-chave: eu odeio meu chefe, eu não gosto de acordar cedo, só domingo, só churrasco, só baladas, só isso, só aquilo, leva um comportamento tendencioso fora do ambiente corporativo que não interessa para o contratante. Existem duas correntes na Justiça do Trabalho nesse momento, uma que entende que esse manual às vezes ofende a dignidade da pessoa humana e há um dano moral na relação pré-contratual aí muitas vezes, e uma outra corrente que entende que a empresa livremente pode escolher os candidatos que melhor atende aquela determinada vaga. E agora, os recrutadores digitais, os chamados RHs digitais, eles elencam na entrevista algumas perguntas. Quais os aplicativos que você usa? Você usa o Snapchat? Você usa aplicativos ocultos? Ou seja, o recrutador, ele tenta, eu gosto de tal, eu uso o Secret, você usa também? Aí ele pega e fala, eu uso, ponto negativo na entrevista, né? Porque o recrutador, ele sempre quer saber, ou seja, que as pessoas fiquem atentas também, que o seu comportamento está sendo examinado. Existem pesquisas que dizem que os jovens vão ter que apagar o seu histórico da internet e criar novos históricos se querem ser contratados nas multinacionais. Isso vai ser possível? Daqui para frente. Dizem que né? Não tem como, né? Não tem como apagar esse registro. Esse histórico. Então, fica essa experiência, eu concordo com o Tiago, que realmente não existe, como disse o Mariano, sempre existe um rastro. E a computação forense, a investigação no espaço cibernético, ela também está cada vez mais avançada, permitindo sempre a identificação do autor do crime contra a honra. Mais uma pergunta aqui, bastante interessante, específica, do Flávio Macedo, de São Paulo. Ele diz o seguinte: o fato do Secret ser associado ao Facebook é uma forma de ter um respaldo de uma grande rede social? As ofensas podem ser responsabilizadas pelo app manter no ar uma mensagem ou o próprio usuário que postou? Quer dizer, a responsabilidade aí é dupla, quer dizer,
a empresa, no caso, fornecedora da aplicação, e a gente está falando do Secret, mas podem surgir outros, já existem outros que prometem o anonimato. Como é que você consegue envolver se muitas vezes a empresa não está no Brasil, né? Uma empresa que está fora do país? Eu acho que essa questão da vinculação do Secret ao Facebook é, obviamente, uma maneira que os seus criadores enxergaram de pegar carona no sucesso de uma rede social que já demonstrou todo o seu alcance, todo o seu poderio, como é o caso do Facebook. E centenas, não, milhares de outros aplicativos fazem a mesma coisa em situações diferentes, com outros objetivos. Então, é apenas uma forma de você vincular o sucesso de uma aplicação, como é a rede social Facebook, a um determinado aplicativo. Algo que o próprio Facebook, através da distribuição das APIs para que você possa utilizar dentro dos seus programas, já incentiva que seja feito. Agora, a questão da responsabilidade no que diz respeito a publicações efetuadas dentro do Secret e que eventualmente venham a ter repercussão no Facebook, e tudo isso vai sempre depender de uma investigação, e não se esquecer que os crimes contra a honra não existe modalidade culposa, só existe modalidade dolosa, na qual é a efetiva intenção da pessoa aquela prática delituosa. Consequentemente, qualquer situação que fuja do elemento subjetivo dolo, evidentemente vai se tornar uma ação que é atípica. Numa investigação policial, que é evidentemente necessária para que você possa fazer uma coleta que permita a comprovação da materialidade do delito e mais a coleta dos indícios que vão permitir a identificação da autoria, é que você estabelece que efetivamente a apuração vai respeitar e identificar quem é responsável e quem não é responsável. Se eu deliberadamente recebo uma informação caluniosa, uma informação de crime que incide em crime contra a honra, via Secret, e promovo a disseminação dessa informação, o que aconteceu? Eu aderi àquela conduta e, consequentemente, a legislação penal estabelece que eu tenho a minha responsabilidade também. Quer dizer, isso significa que quem posta, quem compartilha, está comprometido além da empresa que disponibiliza a aplicação. Eu vejo que uma vez que a nossa jurisprudência ela arruma no sentido de não responsabilizar a rede social, o portal pelo vigilantismo, e sim a partir que ela passa a ser responsável a partir da sua ciência, eu vejo que na esfera civil e na esfera criminal, o Facebook ele passa a ser corresponsável no momento em que o lesado notifica os agentes do Facebook, os responsáveis, a sua diretoria, de que a rede social está colaborando para as ofensas que são propagadas contra a sua honra. A partir daquele momento, pela inércia da colaboração do Facebook, a partir daí nasce, a meu ver, a responsabilidade civil. Concordo em parte com essa teoria brasileira. Eu acredito que, em alguns casos, os agentes do Facebook, aqueles que fazem o mapeamento da rede, podem identificar facilmente propagações imensas que estão sendo feitas, principalmente agora em época de eleição. Os fundadores do Secret recentemente declararam que eles têm uma equipe, né, de plantão para acompanhar o que está sendo publicado e, de certa forma, coibir algum tipo de ofensa. Vocês acham que isso é possível? Com a popularização do aplicativo, você acha que vai ter uma equipe suficiente, capaz de fazer esse monitoramento? Aí eu vou ter um temor. Sabe qual é o temor? Que eu vou me tornar juiz de mim mesmo. Por quê? Olha, você é o responsável porque você disponibilizou os recursos necessários para que essa ofensa seja propagada na internet. E eu vou recorrer a você mesmo para que você julgue se tem que tirar esse conteúdo ou não tem que tirar o conteúdo. É absolutamente contraditório isso. Então, eu acho que quem tem que disciplinar questões como essa, evidentemente, é o poder público. Há um profissional que faz uma análise técnica jurídica adequada que vai dizer é retirável, não é retirável. Por isso, voltando a questões que eu defendi, que o
o Dr. Coriolano defendeu, relacionadas ao profissional, advogado, que vai lá, faz uma avaliação técnica jurídica, pede exclusão de conteúdo, ou delegado de polícia que o faz, esses profissionais têm o treinamento adequado para fazerem frente à necessidade de quem está sendo vítima. Não quem deu as ferramentas para que essa ofensa acontecesse. Posso até fazer um paralelo que vai de encontro ao que o Dr. Coriolano estava comentando. Imagine a seguinte situação. Eu quero praticar um homicídio. E aí o que eu faço? Eu vou lá na casa de armas, ali na esquina, compro um revólver 38 e tal, volto, pratico um homicídio, matei uma pessoa. Eu vou ser responsabilizado, vou preso, vou responder um processo, condenado, para a cadeia e tal. Mas será que eu posso pegar o dono da casa de armas de onde eu comprei, de maneira legal, preenchendo todos os requisitos que me autorizam a comprar essa arma e processar ele, porque ele me forneceu uma arma? Não posso, não devo, e a legislação não autoriza isso. Em compensação, se alguém pega, vai lá e avisa o dono da casa de armas, olha, o Mariano vai passar aqui, ele está meio xarope das ideias, não venda armas para ele. E seria até ilegal, contrariaria a lei você vender uma arma para uma pessoa em condições inadequadas, e aí o comerciante vai lá, vende a arma e eu pratico o homicídio. Eu, indiretamente, não dei os meios necessários para que efetivamente aquele homicídio acontecesse? Essa é a questão, doutor Coriolano, da responsabilidade por dar ou não dar os meios e por ter ciência ou não ter ciência no que diz respeito à propagação de uma ofensa, como, por exemplo, essa pelo Secret ou redes sociais diversas. Excelente a sua colocação, e para acrescentar mais um dado, um aspecto, Coriolano, essa discussão toda em relação ao Secret, todos esses aplicativos que eventualmente surjam nessa linha, veio no momento em que a gente também ainda está olhando o Marco Civil, discutindo, e ainda tem passos a serem dados. Qual a relação que você vê entre uma discussão como essa, um fenômeno como esse, e questões que ainda estão sendo avaliadas em relação ao Marco Civil? O que ajuda, o que na verdade pode alavancar, o que ainda fica de nebuloso nessa questão? Como bem colocou o professor Mariano agora há pouco, esse aplicativo Secret é o primeiro grande case pós Marco Civil, e vamos tentar tirar algumas lições do que o Marco Civil nos atende e o que o Marco Civil não nos atende. Ele não nos atende por judicializarmos tudo em relação aos crimes contra a honra, contra a calúnia, injúria, difamação, quanto ao mau uso da imagem, fotos, montagens, charges, né? Isso muitas vezes é visto como liberdade de expressão e vai muito além. Então dependemos de uma ordem judicial, ou seja, o crime é online e a resposta, muitas vezes, ela é offline. E não é culpa dos nossos tribunais, são centenas, milhares de ações. Então, temos que migrar a solução para uma resolução alternativa de conflitos, e o Marco Civil tem que nos dar essa ferramenta. Em relação à vingança sexual, que se tornou insustentável nos últimos 2 anos, antes da edição do Marco Civil, o legislador foi sensível ao permitir a retirada administrativa dessas fotos. A grande pergunta é, será que muitas vezes a calúnia, a injúria, a difamação não se torna tão danosa para aquela pessoa como a exposição de uma foto íntima? Será que a proporção não é a mesma, uma vez que, como nós chegamos aqui com o professor Mariano a um consenso de unanimidade, uma mentira contada centenas de vezes acaba com a honra de uma pessoa porque se torna uma suposta verdade mal contada nas redes sociais, né? Então, eu deixo essas indagações e essas reflexões para o nosso ouvinte. Muitas perguntas ainda estão sendo enviadas, infelizmente a gente não vai conseguir respondê-las, mas eu vou encaminhá-las, eu acredito que com
a facilidade que nós temos, né? Vocês não estão no anonimato, a gente tem aqui os e-mails e tudo, podemos respondê-las. Mas eu gostaria de, nessa rodada final, avaliar um pouco um aspecto que foi comentado aqui, que eu acho muito importante e que, de certa forma, alguns internautas levantaram. Desenvolver campanhas e treinamentos para que haja colaboração e o comprometimento das pessoas me parece que é um aspecto muito importante que está por trás de tudo isso. O investimento em tecnologia e controles jamais terão resultados positivos se os usuários não estiverem instruídos e conscientizados, diz a Meike Silva Basílio. O que a gente percebe, eu que estou acompanhando há bastante tempo esse setor, a gente sempre ouve, né, educação digital, mas a gente ainda não vê efetivamente uma mobilização em torno disso, na velocidade com que a tecnologia está avançando e com que as questões relativas à honra, moral e tudo isso que a gente discutiu, a gente tem acompanhado. Quer dizer, o que está faltando para a gente realmente começar a considerar a questão da educação digital, ou se, na verdade, na opinião de vocês, isso é algo que vai acabar acontecendo de uma forma, às vezes, dolorosa, né, com casos, muitas vezes, críticos, mas que é uma evolução meio que natural do uso da tecnologia, ou se, na verdade, seria necessário realmente fazer algum trabalho mais efetivo em relação à educação digital no país. Graça, respondendo à sua pergunta e tentando ser o mais direto e rápido possível, eu tenho uma preocupação muito grande com relação à questão da educação digital propriamente dito. Primeiro, eu tenho que fazer uma consideração que diz respeito principalmente à questão que nós temos uma geração que hoje, vamos dizer, é a geração ativa dentro do nosso país, que se sente efetivamente intimidada com o meio digital. Eu poderia qualificá-la de uma geração analógica ainda. Vai levar alguns anos até que essa geração digital ela chegue no topo da nossa sociedade. Então, consequentemente, se for, pelo que você mencionou, o processo natural da coisa, vai levar toda uma ou duas gerações, porque tecnologia ainda assusta e inibe as pessoas. A gente ainda vive aquele momento de que, para acessar o meu internet banking, eu tenho que gritar lá em casa, Joãozinho, vem aqui que o papai está todo atrapalhado para entrar aqui no banco. É o que mais se ouve dentro das casas. Então, consequentemente, nós ainda temos essa geração analógica que se intimida com essas questões. É exatamente por isso que iniciativas que visam a popularização da educação digital são necessárias. Agora, o que me deixa assim perplexo, você vê por aí na televisão, em determinadas épocas, e principalmente em situações de comoção social, campanhas contra desarmamento, campanhas contra a proliferação do tabagismo, campanhas contra você tomar bebida alcoólica e dirigir. Periodicamente aparecem essas campanhas. Eu duvido que alguém possa me indicar uma campanha de educação digital que tenha sido veiculada, mostrando perigos na internet e regras de segurança, por qualquer esfera de poder, seja federal, estadual, municipal ou até de iniciativa privada. Duvido que alguém tenha visto rádio, televisão, algum tipo de campanha dessa natureza. É difícil essa situação. E, para finalizar, falando do Marco Civil, eu posso dizer que ele foi um retrocesso muito grande no que diz respeito à investigação pelo poder público, porque limitou o acesso dos delegados de polícia, que são a autoridade policial reconhecida pelo nosso ordenamento jurídico, para a investigação, a informação que torna o trabalho da autoridade policial eficiente e necessário, e limitou na medida em que judicializou todo o acesso à informação e, consequentemente, burocratizou. E aí é o que eu digo, que resposta que um delegado de polícia, que é diuturnamente demandado no Brasil por um hábito até da sociedade, pode dar à população, e ainda mais em situações que necessitam rapidez. Eu não gostaria que você comentasse, fizesse também as suas considerações finais, mas, como sempre, trazendo ainda, e a Marina, mais uma vez, agradece aqui a participação dela, mas ela fala aqui na pergunta e no comentário algo interessante. Estamos diante de uma evolução, que é a internet,
mas somos privados do uso pleno da tecnologia. Acho que nessa questão das campanhas infelizmente, nosso tempo não vai dar para abordar, são tantos aspectos, que essa coisa da liberdade, da internet ter nascido dentro desse modelo. Como evoluir sem destruir? Eis o dilema. No ambiente corporativo, uma vez que o professor Mariano falou no ambiente público, social, eu me lembro da teoria das 3 portas, né? O funcionário ele ingressa no ambiente corporativo e ele assina o termo dizendo que ele é proibido de acessar as redes sociais e determinados sites. Mas as portas estão abertas. Então, entendem alguns juízes que existem 2 comandos naquele momento. Ele não pode ser advertido porque a porta ficou aberta e o que vale é o fato real e não o comando. Aí você cria o treinamento, aquele funcionário perde a vontade de acessar, porque ele está bem treinado, ele está bem capacitado, só com educação, só com treinamento. Então, nós percebemos que no âmbito corporativo, aqueles funcionários bem treinados, eles perdem totalmente o interesse de ficar, digamos assim, perdendo tempo no seu horário de trabalho, visitando portais, ainda que esses portais estejam abertos, então, estão livres, né? A segunda porta, a porta está parcialmente fechada, né? E ele assinou o termo, mas ele consegue, através de um dispositivo ABC, Ctrl-Alt-Del, ele passa. Entende alguns juízes da mesma maneira, que a empresa não criou filtros suficientes, que praticamente foi um convite para ele acessar no momento que ele quis. Aí vem novamente o treinamento, que o capacita para não ter vontade de acessar o Alt-Ctrl-Del e fazer, e pular, digamos, abrir a porta, que estava fechada. E a porta é absolutamente trancada, né? E o termo de uso e o treinamento. Aí se o funcionário ele consegue esbarrar, ele criou um incidente de segurança. Ele pode ser advertido, pode ser monitorado e pode ser mandado embora, inclusive por justa causa, porque ele criou um sério incidente de segurança. É como se ele arrombasse a porta. Nos 3 casos, é educação. A internet, ela nasce com o espírito livre, mas nós estamos perdendo aquela nossa identidade com a filosofia, com a desconstrução do pensamento, com sentimentos profundos. Temos que procurar o esporte, a religião, passar menos tempo nas redes sociais e procurarmos entender que o verdadeiro conhecimento secreto para nossas vidas está nas mãos dos filósofos, está na mão dos grandes artistas, e é neles que nós devemos buscar inspiração para construir uma internet mais justa e solidária. Ok, Coriolano, obrigada. Obrigada, Mariano. Obrigada a vocês que nos acompanharam pela internet. Esse tema realmente está apenas começando essa discussão. Várias perguntas aqui relacionadas a como vai evoluir. Eu convido vocês a acompanharem os nossos programas na TV Decision. Teremos oportunidade de, em outros debates, falar sobre esses temas, tanto relacionados à sociedade quanto ao ambiente corporativo. Muito obrigada pela participação. Aguardo vocês numa próxima oportunidade.